Você já deve ter percebido que nos últimos dias, além da pandemia que tem assolado o nosso mundo, dos conflitos, quem sabe, da nossa nação, internos, agora, recentemente, a mídia tem noticiado aí a tragédia no Haiti e a tragédia do Afeganistão, onde ali o Talibã tem assumido ali o poder local e as pessoas têm sofrido com isso. Imagens aí têm circulado na internet e as pessoas param para analisar um pouquinho de como, quem sabe, vai ser os últimos dias da história desse mundo. E realmente, quando nós olhamos para a Bíblia, esse livro sagrado, nós percebemos aqui a revelação de Deus para os últimos dias, de que muita coisa ainda irá acontecer e que a gente precisa estar preparados e no lugar certo, ou seja, ao lado de Deus. O fato é que todas essas coisas tristes acontecem ao nosso redor e no mundo, e a gente precisa destacar um ponto principal, que Deus ele não é o autor do sofrimento, Deus não é o autor da dor, Deus não é o autor da morte. Na verdade, todas essas coisas surgiram e acontecem no nosso mundo devido a um pecado cometido lá atrás. Na verdade, o pecado ele é um intruso na história da humanidade. O pecado surgiu no céu, através de um anjo criado por Deus. Esse anjo foi criado assim como nós, livres, com livre-arbítrio para escolher, para decidir o que fazer. Acontece que ele decidiu desobedecer às ordens expressas de Deus. Ele decidiu viver por conta própria, seguindo os impulsos, quem sabe, malignos no seu coração, que ele começou a alimentar inveja, ciúme e outras coisas. E ali ele chegou ao nosso mundo e encontrou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, no Jardim do Éden, e através da mentira seduziu ambos e eles foram ali enganados. E hoje nós colhemos as consequências na nossa vida também dos nossos pecados e do pecado dos nossos primeiros pais no Jardim do Éden, devido a assumirmos a natureza pecaminosa, sujeita a todo esse sofrimento e morte final. Mas quando nós paramos para olhar na Bíblia, nós percebemos que Jesus ele veio para quebrar essas obras. Jesus ele veio para destruir as obras malignas, as obras más. Ele mesmo disse em João, no Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 10, eu vim para que tenham vida, e tenham vida em abundância. A maior promessa de Deus, quem sabe para nós no dia de hoje, que vivemos tanta dor e sofrimento e que vemos isso acontecer ao nosso redor, está aqui no livro de Apocalipse, capítulo 21, no penúltimo capítulo da Bíblia, diz assim, capítulo 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa é a promessa maravilhosa que Deus tem para mim e para você. Uma promessa real, uma promessa concreta. Quem sabe o maior desejo do nosso coração. Que o luto, a dor, a lágrima, nada disso mais exista. É exatamente isso que Deus prometeu para cada um de nós. Deus, quando criou o nosso mundo, lá no Jardim do Éden, Ele olhou para tudo quanto Ele havia feito e não havia um vestígio de coisa ruim. Não havia um vestígio do mal. Deus criou tudo perfeito, tanto que Ele diz, eis que era tudo muito bom. Mas como eu disse, o pecado veio e com ele as suas consequências trouxe desastre para a nossa vida, trouxe desastre para a história humana. Mas Deus promete restaurar o Éden que foi perdido. E aqui ele diz mais o seguinte, versículo 5 fala, aquele que está sentado no trono disse, eis que eu faço nova todas as coisas, e acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus é um Deus de palavra. Deus não pode mentir. Se Ele prometeu, Ele certamente cumprirá. Mas as pessoas podem estar se perguntando, mas então por que Deus ainda não cumpriu essas promessas? Por que Jesus ainda não voltou para acabar com tudo isso? E quando nós olhamos aqui para a Bíblia, Pedro, escrevendo ali, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 9, dizendo o seguinte, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Deus é longânimo. Deus ele não retarda a sua promessa. Esse é o que o texto bíblico está dizendo. Algumas pessoas falam o seguinte, Deus tarda, mas não falha. Mas aqui o texto diz diferente. Não retarda. Deus não tarda a sua promessa, como alguns julgam demorada. Ele é longânimo. Ele vai cumprir a sua promessa no tempo certo. Mas se ele ainda não cumpriu, Pedro está dizendo, se ele ainda não voltou, se ele não restaurou esse mundo ainda,
é porque Ele está dando uma oportunidade para que eu e você chegue ao pleno arrependimento. Olha só, Deus está sendo misericordioso comigo e com você. Então que eu e você possamos aproveitar esse tempo de graça que nós temos. Tempo que Deus está estendendo sua misericórdia sobre a nossa vida, para que nós possamos tomar uma decisão verdadeira ao lado de Deus. Para que eu e você e a nossa família também possamos estar juntos ao lado do nosso Pai Celestial, ao lado vencedor, e que quando Ele voltar nas nuvens do céu, nós possamos subir para Ele, para ficar na eternidade juntamente ao seu lado, onde não haverá dor, nem sofrimento, nem morte, e nada dessas imagens ruins, e nada desses acontecimentos que hoje vivem ao nosso redor. Mas para isso, eu e você precisamos tomar uma decisão. E essa decisão é pessoal e intransferível. Ninguém pode fazer por mim. Tem que ser eu mesmo e ninguém mais. Que Deus possa nos dar sabedoria para nós administrarmos a nossa vida da melhor forma possível e tomarmos essa que é a melhor decisão que poderemos fazer. Que Deus em Cristo abençoe você. E lembre-se, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.